seus métodos, e nós estamos muito felizes, graças a Deus. Lucas 16, versículo 13 diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pai, muito obrigado por essa palavra, que a tua revelação e a tua unção, meu Deus, seja, Senhor, sobre nós, e que venha, meu Deus, me dar a tua, Senhor, revelação, a tua sabedoria, Senhor, a tua ousadia, intrepidez e coragem para falar exatamente do jeito que o Senhor quer, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Na caminhada cristã, a verdade é que quando nós chegamos, todos nós chegamos na casa de Deus, a gente chega com uma vida dupla. Nós chegamos falando que somos de Deus, mas quando nós saímos das coisas de Deus, nós também somos do mundo. Eu estou falando exatamente do jeito que eu era, né? Não sei se tem alguém aqui que nasceu no berço evangélico e permaneceu firme o tempo inteiro, mas a maioria das pessoas, elas vêm com esse currículo para Deus, com uma vida dupla. E o que nós temos o privilégio de entender é de que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a gente vem para a igreja e aqui Deus vai usando as pregações, os cultos, os pastores, os irmãos, para estarem o quê? Nos evangelizando. Então, cada palavra que a gente recebe, nós temos o quê? A oportunidade de eliminar essa vida dupla em nós. Essa vida dupla não vai nos fazer chegar na vida eterna com Jesus. E para largarmos essa vida, nós precisamos o quê? Enfronhar nas coisas de Deus. Isso não é fácil. Enfronhar, abrir o nosso coração, querer Deus. E para isso Deus usa a igreja, para nos ensinar o caminho certo, as coisas certas. Uns abrem o coração e vêm num tapa, né? Chega aqui com tudo. Outros vêm, voltam para o mundo. Outros vêm e não voltam mais. Enfim, Deus continua nos dando oportunidades para aprendermos a servirmos somente a Deus e não a Mamon, que a Bíblia me ensina que é o quê? O Deus das riquezas. E que, se você for analisar comigo, a maioria das pessoas, elas andam hoje, que não recebem o entendimento e ainda não se desprenderam das coisas do mundo, ela serve a Mamon. E essa palavra, ela fala muito clara conosco, né, de que não dá para servir a Deus e a Mamon. Se eu servir a Deus e a Mamon, eu não vou acabar sendo de ninguém, né? Não vai dar para sustentar a minha fé nas coisas de Deus. Por isso, nós, nessa trajetória, a gente enfrenta muitas situações, muitas circunstâncias. Uma pessoa que serve a Deus e a Mamon, ela não é firme na fé. Ela não consegue abrir o seu coração para exercer a fé. Então vive dentro da igreja, mas aquela pessoa melindrosa, né? Se o pastor chega e não dá toda a atenção para ela, ela fica chateada, né? Ela fica entristecida. Se o pastor não liga para ela, né, durante a semana, ela fica entristecida. Se o irmão não cumprimenta ela, ela fica entristecida. São pessoas o que? Melindrosas na fé. E que, se você fritar os ovos, você vai ver que essa pessoa tem uma vida dupla.
ela ainda não abriu o seu coração para Deus. Porque quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós aprendemos a nos alicerçar aonde? Em Cristo Jesus. Nós não dependemos mais do homem. Nós não estamos mais no cativeiro do mundo, aonde nós queremos o quê? É estar em Cristo Jesus, ter uma vida em Cristo Jesus. Então a minha fé, ela passa a ser o que? Alicerçada em Deus. E uma fé alicerçada em Deus, podem vir notícias ruins, podem vir tribulações, mas eu não vou o quê? Abaixar a guarda, eu não vou me abater, né? Mas se eu não estiver maduro na fé, com vida dupla, eu vou enfrentar dificuldades, e elas vão o quê? Me abater, elas vão me abafar, elas vão me derrotar. Essa vida dupla, ela faz com que a pessoa, ela não consegue firmar em nada. Ao mesmo tempo, Deus incansavelmente está lutando o quê? Para alicerçar a igreja no Senhor, e não em homem. Ainda que eu seja um homem aqui, titulado por Deus para pregar a palavra, você não tem que firmar em mim. Eu não sou Deus. Nós precisamos aprender a firmar na palavra, firmar em Deus. Isso vai fazer com que eu seja uma pessoa madura na fé. Eu não estou aqui negociando a minha salvação. Eu estou aqui aproveitando a cada culto para me firmar mais e mais no Senhor. Uma pessoa, quando ela não é madura na fé, tem uma vida dupla, qualquer coisinha tira a atenção dela no culto. Se eu colocar aqui hoje, levanta aí, o Igor é uma celebridade no mundo, não é? Aí ele chegou aqui, cordãozinho de ouro, né, calcinha apertadinha. Você também está uma boa celebridade, hein? Calcinha apertadinha, né? Todo bonitinho. O que vai acontecer com uma pessoa que não é firme na fé? Vai ficar só olhando para ele. Ele vai chamar a sua atenção, e não a palavra de Deus. Pode sentar, filho. E aí você analisa isso comigo. Nós andamos para muitos lugares. O que enche os nossos olhos? O que faz os meus olhos brilharem de verdade? Não é? O que mais me chama a atenção de verdade? O que mais está agindo intensamente dentro de mim? Isso serve para nós. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele falando que o Hulk foi na igreja dele, que ninguém mais participou de nada, só queria tirar foto e autógrafo. Aí Deus vai me dar uma palavra dessa, até parece que estava tudo combinado, eu nem estava vendo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você raciocina comigo, nós estamos muito vulneráveis, se não estivermos alicerçados em Deus. Nós, de um estralar de dedo, nós nos transformamos em jet, como é que fala? Fica tietando, né? Fica aí, igual bobo da corte, atrás de quê? De homens, né? Querendo evidências, uma foto, querendo coisas tremendas. No mundo terreno, no mundo cheio de vaidade. Por isso, eu fico me lembrando quando eu me converti e apaixonado por Jesus, eu entrava no culto, eu queria, a todo curso, já falei isso aqui, sentar no primeiro banco, para nada tirar minha atenção, porque eu quero Jesus, eu queria Jesus, eu queria dar o meu tudo ali no culto, querendo conhecer a palavra, a vontade de Deus, ser com muita sede de que Deus usasse o pastor para falar comigo, para me libertar. Porque Deus usa a igreja para isso. Às vezes nós já pensamos que já arrependemos dos nossos pecados, mas todos os dias a gente recebe palavras reveladas que vai no fundinho da gente, e a gente começa a perceber, começa ali a conversar com o Espírito Santo. Não é que eu preciso também ser tratado nessa área, não é verdade, eu pensei que eu não estava mais preso nessas coisas, mas eu estou percebendo que eu ainda estou preso,
então essa semana eu vou focar nisso, eu vou lutar pela minha libertação nessa área. Assim Deus usa a igreja, desde que eu esteja focado nele. Senão passa a ser mais um culto, onde eu vou dar notícia da roupa de cada irmão, onde eu vou dar notícia de cada irmão que veio, onde eu vou falar de tudo, de menos da palavra que foi pregada. Assim é a vida de quem tem uma vida dupla. A vida dupla, meu irmão, não te dá a vida eterna com Cristo. Quem vai morar no céu com o Senhor são os sedentos, os que têm fome, os que estão realmente voltados para as coisas do Senhor, que querem orar, que querem estar fazendo coisas para agradar a Deus, com a mesma intensidade de um dia que a gente era do mundo, ou com mais intensidade ainda, não é? Quando nós servimos mais a homens do que a Deus, nós abrimos mão dos nossos compromissos espirituais. Isso eu estou falando para a gente dentro da igreja. Nós abrimos mão dos nossos compromissos espirituais por compromissos com homens. Isso é forte. Isso é para nós vigiarmos. Isso é para nós entendermos o que é morar no céu, como vai ser, o que eu preciso, qual caminho eu preciso trilhar para morar no céu. Eu estou aqui para agradar homens ou agradar o meu Senhor? Qual o meu foco? Qual é a minha verdadeira vontade, a minha verdadeira preocupação? Está escrito. Eu não posso deixar de analisar o meu comportamento, não é? Porque eu posso estar cometendo loucuras na minha vida. E o que é mais bonito, que ainda dá tempo. Eu posso estar cometendo erros graves na minha vida, e às vezes me transformando no bobo de toda essa situação de circunstâncias, aonde eu estou servindo a Deus, entre aspas, há anos, mas não mudei nada. Lucas 10, 38, nós vamos entrar, Deus já mudando um pouquinho o curso, em uma área que vai nos ajudar bastante para evoluirmos nessa manhã. Eu entendo que culto é para isso, é para a gente entrar de um jeito e sair melhor. E nada melhor do que colocar a nossa vida no altar do Senhor, para receber a palavra e analisar: isso encaixa em mim? Eu vivo assim? A minha atitude, qual tem sido? Lucas 10, 38 diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então a casa era de quem? De Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, 2 vezes, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus foi a uma cidade chamada Betânia, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E ele ali, chegando naquela casa, onde tinha Marta era a dona, Maria, é aquela casa do Lázaro, os 3 irmãos. Então Jesus chegou ali naquela casa, e
pegou Marta muito preocupada, muito ansiosa. E às vezes eu fico pensando, né? Será que Marta estava errada? Como é que a gente recebe visitas na casa da gente? A gente quer dar. Cadê o Gleison? O Gleison abre a geladeira dele, só vem que ganha. Cadê ele? Subiu o ano. Quer dar o melhor. A gente faz isso com naturalidade. Será que Marta estava errada? Aí Maria pega e larga tudo para lá. Soltou o pepino todo na mão da Marta. Marta ficou agitada, irada. Só eu que trabalho, essa menina é folgada, olha lá. Não é? Aí pega e vai para Jesus. Jesus, olha aí, me ajuda aí. Jesus olha para ela. Jesus não era uma visita comum. Jesus não era um comedor de feijão como eu visitando alguém. Não é? Jesus é o Senhor, o professor dos professores, o mestre dos mestres, o rei dos reis. Aí está Maria, ela entendeu isso. Nós às vezes não estamos entendendo isso, que quando entra Jesus no barco, acabou a conversa, ninguém mais existe, só Jesus é o Senhor. E às vezes nós queremos viver de uma maneira carnal com Jesus. Quando Jesus chega, nós precisamos o quê? Parar. É só Ele. Meditar só nele. Prestar atenção só nele. Esquecer casa, esquecer família, esquecer tudo. Maria, ela entendeu isso. E às vezes nós, já maduros na fé, não entendemos isso até hoje. De que quando vamos a um culto, o maduro na fé, ele vai ao culto e ele entende: eu vou para ouvir Jesus, usando o meu pastor, mas eu vou para ouvir Jesus. E toda honra e glória tem que ser dada a Jesus. Eu vou ouvir o pastor porque eu entendo que ele tem uma palavra de Deus para mim, mas o meu foco é Jesus, é o Senhor. Quando eu não tenho ainda, não entendi ainda as coisas, eu tenho uma vida dupla. Mesmo Jesus estando pertinho de mim, eu quero cuidar de outras coisas. Eu quero me preocupar com outras coisas. Assim eu tenho visto muitas pessoas preocupadas com muitas coisas. Quem não quer aqui salvar a sua família? Que a sua família seja salva? Todos nós queremos. Mas a palavra de Deus fala que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, é a sua justiça, porque as coisas, a salvação da minha casa vai se incluir quando eu estiver salvo. Tem promessa. Se eu não sou salvo, não tem promessa para ninguém. Maria ou Marta estava preocupada em servir, e Maria estava preocupada em ouvir. É muita diferença nisso aí, tá? É muita diferença. Tem hora que você vai servir, mas você vai servir porque Deus te direcionou. Mas o que é mais sábio é a gente saber parar para Jesus e entender que eu preciso aprender a dar toda a reverência a Deus, senão vou ter vida dupla. Senão vou servir mais a homens, senão vou preocupar mais com homens, senão vou preocupar mais com a minha família. Espera aí, me abençoar a minha família, eu tenho que estar na bênção. Se eu tiver com vida dupla, ninguém vai ser abençoado, porque eu vou ensinar para eles que a gente precisa primeiro cuidar das coisas, primeiro preocupar com as coisas. Eu vou mostrar para eles
que o pai da família, primeiro, tem que preocupar em pôr comida em casa, em servir, em dar roupa, em viajar para a praia. É isso que você quer ensinar para a sua família? Isso é vida dupla. Nós precisamos ensinar para a nossa casa que primeiro é servir ao Senhor, é entregar a nossa vida ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor. E que a nossa família vai estar se dando muito bem com a gente, se temer também a Deus. Marta estava preocupada com muitas coisas, aí Jesus vem e fala para ela assim: uma só é necessária. Você está preocupado com um monte? É uma só que é necessária. Não é mais de uma, é uma só. Sabe o que era? Entregar a vida a Jesus. Só isso é o suficiente para mim e para você. Não mais termos vida dupla. Não mais servirmos a dois senhores. E entender que se eu me entregar a Jesus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas o que Marta mais estava preocupada em fazer, em arrumar, e esquecendo do espiritual. Isso acontece conosco, irmão. Eu estou aqui pregando. Não posso passar a semana inteira preocupado em pregar. Mas a minha maior preocupação tem que ser o quê? Em servir a Deus, em viver com Deus, em estar com Deus. Tem as irmãs que limpam, ótimo, maravilha, não é? Mas isso não quer dizer que ela tem uma vida simplesmente em arrumar a igreja, uma vida com Deus. Eu ajudo a igreja, eu sirvo a Deus na igreja, mas será que eu sirvo a Deus em todo o tempo da minha vida? Eu prego. Será que eu vivo a tarde e a noite com Jesus? Será que Ele é o meu Senhor também de tarde e de noite ou é só de manhã? Uma vida dupla faz com que a gente seja duas pessoas. De manhã, bonitinho, gravatinho, arrumadinho, pererecadadinho. E de tarde, aqueles negócios horríveis, aquele ambiente horrível, aquelas falácias horríveis, sentando na roda de escarnecedores, contando piada indecente, ouvindo piada indecente e não se constrangendo com isso. Isso é vida dupla. Isso é vida dupla. A mesma coisa pro lado da música. Aqui louvores, adorações, aleluia, glória a Deus, que tudo maravilhoso, estou até arrepiando. Aí de tarde, Chitãozinho Chororó. Faço propaganda do louvor da minha igreja, é uma bênção, é bom demais. E de tarde eu faço propaganda do Sylvester Stallone. Acho que ele converteu, né? Então vamos mudar. Qual que é o outro? Do avião aí. Não tem um avião, como é que chama? Daniel não, como é que chama? Hã? Tem Daniel também? Quem é Daniel? Você está sabendo mais. Vocês estão me entendendo? Pessoas cuidam muito bem, preocupam muito em cuidar da sua família, mas estão esquecendo a sua vida espiritual. Isso é vida dupla. Nem você nem a sua família vão se dar bem desse jeito. Eu preciso estar muito bem com Deus, sabe para quê? Para pregar para a minha família. É isso. Eu preciso estar muito bem com Deus para poder eles entenderem que eu não faço nada de errado, eu não quero compactar com nada errado, eu não quero me meter em mentira, eu não quero me meter em coisas erradas. É isso que o Senhor tem tentado nos ensinar.
não vivermos de uma maneira dupla, servindo a Deus e a Mamon. Mamon específico é o Deus do dinheiro. E se você bobear, nós falamos que não, mas nós priorizamos dinheiro. Põe um cara aqui no nosso meio que tem avião, que tem iate e essas coisas mais. A sua curiosidade vai estar em chegar perto dessa pessoa, saber como é que é ter um iate, como é que é ter poder de ter um avião. O avião é bonito, o avião é confortável, o avião tem aeromoça. Isso é vida dupla. Isso mostra que o meu olhinho está brilhando para as coisas terrenas, preocupado com coisas terrenas. Se nós preocuparmos com as coisas terrenas, irmão, a mesma hora que você vai ser mulher de um marido, você vai ser mulher de outra mulher. A mesma hora que você vai ser homem, você vai gostar de homem. Isso é vida dupla. Estão me entendendo ou não? E a gente tem que sair fora disso. Todos nós entramos na igreja com vida dupla. É uma longa trajetória de rendimento, de rendição, de arrependimento, de querer converter de verdade. Senão você não larga isso. Eu ia aconselhar uma vez a senhorinha. Ela tinha uns 5 anos que ela estava orando para ser liberta de um câncer. E é só isso. Todo dia. Pegava ela assim. Um dia chegou, falou assim: pastor, minha só som diminuindo. Não estou aguentando mais a pressão. Isso é? O que está acontecendo? Ela me contou a história dela. E ela passou esses anos todos focado só na cura. E Deus, no exato momento, só me fez uma palavra na minha mente para me perguntar para ela: a senhora já é batizada com o Espírito Santo? E ela olhou para mim: não. Ela passou 5 anos na igreja preocupando com a doença. Você pode orar, pode determinar o que você quiser, mas a prioridade é ter Deus dentro de nós. A prioridade, com câncer ou sem câncer, qualquer vai morrer em qualquer hora. A prioridade é ter ou não o Espírito, é ter o Espírito Santo. E às vezes a gente fica passando anos preocupado com o marido, preocupado com a esposa, preocupado com o filho, só orando por isso, por um emprego melhor, por uma renda melhor, passando a vida inteira vivendo em função disso, de coisas. E aquilo que é o mais importante, a pessoa abre mão, porque ela quer que Jesus faça o que ela entende que tem que ser feito. Nosso papel é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não está me falando em mais nada. Jesus estava dizendo para Marta aqui, ó, está preocupado com muitas coisas, só uma lhe é necessária. Só uma lhe é necessário. Só uma lhe é necessário. Me aponta 5 pessoas que você entende hoje que está buscando Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, e que não está preocupado em coisas terrenas. Vai sobrar dedo. Estou te falando, vai sobrar dedo. Estou te falando, vai sobrar dedo. Você pode ter a família toda crente dentro da igreja, vai sobrar dedo. Porque nós fomos treinados nesse mundo a termos vida dupla. Falo que sou humilde, mas só vejo cifrão. Falo que sou humilde, mas só enxergo quem tem. O que é o nosso foco
O trabalho de Jesus é fazer o nosso foco ser o Espírito Santo. Mas tendo uma vida dupla, porque é assim que a gente chega na igreja, que eu já cheguei na igreja assim também, é o quê? É o casamento, né? São os problemas da vida, é os filhos, é o emprego, né? É um automóvel, é um sítio, e por aí vai, não é? Ninguém está crucificando ninguém por isso, mas nós não estamos sendo treinados para sermos loucos, nós estamos sendo treinados para sermos servos do Deus Altíssimo, abrir o coração de verdade, ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro de nós. Sem o Espírito Santo você não vai ter revelação nenhuma de nada. A vida dupla vai fazer você ser uma pessoa inconstante, vulnerável. Assim, agora imagina, vamos entrar na cabeça de uma pessoa inconstante, vulnerável. Vamos entrar. Eita, Jeová! Uma pessoa inconstante e vulnerável, ela compra um sapato e fica satisfeita com ele? Não, ela compra mais um. Depois de 20, ela está satisfeita? Não, ela quer comprar o 21. Ela quer comprar o 22. É assim ou não é? A pessoa fica o que? Descontrolada, insaciável, quando o foco não é Cristo. O Espírito de Deus nos dá o que? A libertação, o controle, porque somos nós que controlamos a nossa vida? Não, quem nos dá o controle é o Espírito Santo, que tira toda a ansiedade. Hoje parece que é moda, estou ansioso. Aí vai tomar um sorvete, vai ver, eu tomo 5. Estou ansioso, preciso emagrecer. Olha que vai ver, comer um boi. Estou ansioso. Estou com falta de ar. Eu preciso sair, eu preciso andar, eu preciso fazer loucura para ir. Falta de quê? Às vezes é da igreja. Às vezes é da igreja, frequenta a igreja, às vezes é do manto, como diz o povo, mas o povo está falando que é do manto. Para a gente ser do manto de verdade, eu preciso ter um relacionamento com Jesus, uma vida com Jesus, me entregar a Jesus, amar a Jesus. Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento com Deus, meu irmão, ela consegue enxergar 1000 laços, tudo armadinho para você cair. Sabe o que acontece? Você não cai em nenhum. Mas uma pessoa descontrolada, ansiosa, quando estava vivendo Marta aqui, preocupando-se com tudo de menos Jesus, as ofertas, os atrativos, parece um menino quando a gente dá um pirulito para ele, pega rápido, chupa tudo, cai igual um bobinho. Por quê? Por que será? Fala comigo. Jesus disse para Marta: só é necessário uma coisa. Lucas 10, 41, vamos ler. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessário. Eu já encontrei muitas pedreiras por aí, irmão. E a pessoa falou assim: o senhor vai com comida dentro da minha casa? Eu não, mas o meu Jeová tem poder para fazer isso, porque ele fez na minha vida. Eu posso te falar que até sacolão Deus bateu na minha porta para poder fazer gente entregar lá o sacolão. Eu precisava e orei a Deus e pedi a Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Esse é o Deus que eu sirvo e que apresento a vocês também. Se nós não estivermos com vida dupla, Deus move o céu, move a terra para poder abençoar os teus, porque nunca vi um justo mendigar o pão. Mas somos da fé. Os que não são da fé, eles não sabem esperar, eles ficam ansiosos,
preocupados e dando tiro para tudo quanto é lado, querendo Deus mamon, querendo as riquezas, querendo os bem-estar, querendo ser reconhecido. Uma só coisa coloca toda a sua vida em ordem: a preocupação maior de Maria era estar com Jesus. Estava nem aí para Marta, implicando com ela. Estava nem aí, está cheio de implicante aí, irmão, que atrapalha a gente para orar. Não estou falando da minha casa, não quero saber. Pelo contrário, minha mulher me viu, foi para frente. Você está me entendendo? Está cheio de implicante aí. Hoje você está entendendo que os de dupla face, eles são implicantes contra o reino. Mas aqueles que buscam a verdade, a presença do Espírito Santo na sua vida, ele entende muito bem. Maria não foi bater boca com Marta, não. Estava nem aí. Deixa ela com essas crises dela, essa mania de limpeza dela, essa mania de perfeccionismo dela. Larga pra lá, porque agora eu estou com o meu Senhor. Nada tirou Maria daquele lugar. Ela ignorou tudo e a todos. Não venha ser hipócrita e nem covarde de falar que alguém te afastou da fé, que alguém te esfriou da fé, que algum pastor te entristeceu e você abandonou a igreja. Não vem com esse papo medíocre que não encaixa, não enquadra em nada no céu. Jesus não é idiota, ele vê todas as coisas. E a pessoa de dupla face, ela comete esses erros e vivem dessa maneira. Maria, ela amava tanto Jesus, que antes disso, ela tinha, toda moça naquela época, ela ia juntando ali, né, as coisinhas dela e tal, para poder, no dia de casar. Eu fico imaginando isso, quando eu vou montando mensagem, eu fico lembrando, né, aquele povo das antigas, né, então era muita simplicidade, ia juntando, e ela foi juntando ali um perfume chamado nardo, que era coisa cara naquela época, juntando no dia do seu casamento, para ungir ali seu esposo, sua casa, sei lá o que mais, casa não. E quando Jesus foi lá na casa dela, ela pegou o seu tudo. O tudo dela era aquilo. Ela não tinha mais nada não, irmão. Nem a casa era dela, era de Marta. E derramou sobre Jesus. Ai, se falou algo demais. Ela deu o seu tudo. Sabe o que significa isso, irmão? Se nós quisermos abandonar esse duplo homem, essa dupla mulher, eu preciso dar meu tudo para Jesus. Não dá para poder ficar aqui de manhã cultuando ele, de tarde aí outras coisas. Por isso que o cristão de verdade, ele se diferencia demais da conta, como diz lá da nossa comunidade, das antigas, demais da conta, né? Lá na roça era assim, demais da conta, não era assim, Isaac? Demais da conta, filho. Ô filho, é demais da conta mesmo. Abre o coração de verdade, senão você vai passar uma década, 2 décadas, 3 décadas dentro de uma igreja, 4 décadas, tem gente que já tem 4 décadas dentro da igreja e pode estar vivendo duplamente. E Deus mais uma vez está usando o que? A igreja do Senhor. Os comedores de feijão servem ao Senhor para o que? Abençoar o povo. Mas o povo precisa entender e querer. A unção de Deus, a morada, ser a morada do Espírito Santo. Eu preciso morrer para esse mundo.
Semana passada eu disse aqui, nós estávamos pregando um casal lá na serra. Eles se entristeceram porque viram o pastor pregando e foi depois da virei lá na Boca do Fundo. Falei para eles isso direitinho, agora vem de novo. Meu irmão, você vai ver hoje pastor pregando e ouvindo música do mundo, pastor pregando e prostituindo, adulterando, pastor pregando e bebendo cachaça. Você me entende? O que não é filho na fé, que tem dupla face, que também está na mesma situação desse pastor caído, vai entristecer. E o que a igreja tem com isso? O que Jesus tem com isso? Ele morreu por mim, por você, ele fez tudo que ele tinha que fazer. O que nós estamos esperando aqui de homem? Ou de Deus? O que você está esperando da tua vida? Vai mudar o quê? Uma pergunta: o que mudou até hoje, você preocupando demais com tudo aí na sua família? O que mudou até hoje? Faz as coisas certas, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele é forte. É forte, hein? É forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Anima a igreja. Acorda. Tudo que você acordar também, você não tem vida, não. Nós vamos encontrar, irmão, no nosso decorrer da nossa fé. Vocês que andam muito, os jovens, andam muito por aí, vocês vão ver muito Esaú, mas vão ver também Jacó, né? Vocês vão ver muito aí, irmão. Quem mais? Quem matou o irmão lá, como é que chama? Caim, mas vocês vão ver Abel também. Vocês vão ver muita Marta, mas vocês vão ver muita Maria também. É saber diferenciar, discernir quem é que eu quero ser. Quem é que eu quero ser de verdade? Vou preocupar se a pessoa está falando que eu sou fanático por Jesus, irmão. Eu vou, opa, o negócio está ficando bom, o pessoal já está enxergando. Eita glória, aleluia. Eu vou ficar preocupado por falar, aquele cara só fica dentro da igreja. Opa, está ficando bom o negócio, já estou me diferenciando do mundo. Mas o que está acontecendo hoje? Outra diferença você vê dos da igreja com os do mundo. Muitos até falam que o mundo entrou na igreja. Isso não tem jeito, que a igreja é santa do Senhor. Os mundanos estão tentando erguer e se arrepender. Então entra dentro da igreja. Mas a igreja nunca vai deixar de ser do Senhor Jesus. Vamos entrar na mente do mundano. O mundano, ele só conversa com gente cheia do Espírito Santo. O mundano, ele conversa com gente mundana. E aí eu te faço a pergunta: com quem mais você conversa? Com gente do óleo, da unção, ou com mundano? Vai avaliando aí. Os seus pensamentos, eles são mais terrenos ou são espirituais? Os seus prazeres, eles são mais espirituais ou são mais mundanos? Vai avaliando aí. Não adianta chegar e falar: eu sou Jacó, eu não sou Esaú. Não vai mudar muita coisa não, só blá blá blá. Não adianta muito não. O mundano, já conversou com a gente assim, só fala dela? O mundano é assim, só sabe falar dela. Sabe por quê? Não lê Bíblia, não tem relacionamento com Deus,
não busca a presença de Deus, só fala dela. É o que ela sabe. Agora conversa com o óleo. Vai falar dele, hora nenhuma. Não vai se engrandecer hora nenhuma. Vai exaltar o nome do Senhor, vai declarar a presença de Deus na sua conversa onde estiver, vai te fazer um apelo. O mundano faz apelo para alguém, igreja. O mundano chama alguém para ir para o culto, igreja. O mundano chama alguém para ir orar, igreja. Não tem nada disso nele. Mas chama para ouvir um pacote, um churrasco, para nadar, para pescar. Nós chamamos para pescar, mas a gente prega o povo. Não escapa um. Mas o mundano não sabe falar a linguagem da palavra do Senhor, porque não tem nada dele disso. E ainda tem uns que ainda falam assim: não posso falar porque eu não sei, não estou preparado. Não me mata de vergonha não, igreja. Deus vai te usar em cima daquilo que você já sabe. Você acha que eu comecei a pregar conhecendo o Bíblia igual eu conheço hoje? Pelo contrário, nunca fiz nem seminário. Fui bater lá no seminário, irmã Berta, missionária Berta, você lembra? Missionária Berta, mulher cheia de Espírito. Nossa Deus, o que é isso? Aquela do cabelo lá embaixo e a saia lá embaixo, e a língua pequena. E essa menina, minha filha, cheguei lá e ela começou a sapatear. Eu falei: Jesus da glória, não sei comigo não, eu tenho que pular pro outro. Eu fui ver ela comer, eu falei assim: vai pro campo, que não tem tempo de você fazer mais seminário, não. Jesus, agora que eu estava querendo fazer seminário, eu nem sabia, eu não falar das coisas e tal. Eu vou te treinar. Meu pai, eu aceito o desafio. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Fico chorando, sabe por quê? Porque logo depois o pastor me chamou para fazer uma campanha na igreja dele. Naquela época eu tinha muito esse trem de campanha. Aí eu tremi nas bases, me deu diarreia. Falei: Jesus, eu não consigo pregar uma, eu tenho que pregar 7. Não faltou mensagem. Estou entendendo? Esse negócio de desviar, de ficar fraco. Essa conversa, meu irmão. Ok. Quer abrir o coração para Jesus nessa conversa. Não tem mundo, mas te satisfazer em quê? Se o mundo ainda te satisfaz, você ainda está dividido. Pede a Deus perdão e converte. Porque se não converter, você vai viver igual Marta, preocupada com o que vai fazer, com o que vai agradar. Espiritual, ele entra dentro da igreja, ele não está fazendo nenhuma questão do pastor cumprimentar ele, não está fazendo nenhuma questão se o pastor bateu a mãozinha no ombro dele, não está fazendo nenhuma questão se o irmão ou a irmã não cumprimentou ele, nem percebe isso. Sabe por quê? O foco dele está em Cristo. Ele não quer mais fralda, ele não quer mais mamadeira, ele não está dependendo de homem. Vou dar um exemplo aqui para finalizar essa menção. Um casamento. Aí o final do casamento foi o divórcio. Acabou.
Aí você vai avaliar. Por que está divorciando? Ah, traiu? Não teve traição não. Uai, então para que vai divorciar? Aí você começa a avaliar. Uai, devagarzinho, o marido começou a preocupar demais com o trabalho e esqueceu da mulher. Devagarzinho, a mulher ficou preocupada demais com os filhos que chegaram e esqueceu do marido. A hora que eles assustaram, estavam distantes, não tinham mais nada um com o outro. Assim é a nossa vida com Jesus. Às vezes você largou Jesus por nada, não adulterou, não prostituiu, não mentiu, mas aos poucos parou de orar, parou de relacionar com Deus. A hora que você foi ver, eu estou aqui, não tem sentido eu estar aqui, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, é aquilo que eu gosto de verdade. O pouco a pouco é muito importante para nós, servos do Altíssimo. O dia a dia, ele é muito importante para nós, filhos do Altíssimo. Eu não posso achar que é normal passar um dia sem orar, um dia sem me render ao Rei dos Reis. Isso vai me custar caro lá na frente, vai me separar do Messias, não ele de mim, mas eu dele. E assim tem acontecido com muitos. Feche os olhos. Sua casa não é a casa da Maria Joana, é a casa de Jesus. Cuida dela.